Bom, boa noite. Meu nome é Otto Aguiar, trabalho na Aporte, consultores independentes, e como os colegas aqui já falaram bem, né, dessa parte de planejamento, da atenção, né, a atenção fiscal, da ética, e por último aqui nós escutamos de um profissional que tem equipes muito grandes, né, e essa inquietude. Então eu vou apelar para outra linha, para uma linha que é o fazer. Todos nós já sabemos que, como nós vamos lidar, né, nós já sabemos as perguntas. E eu vou tentar colocar algumas respostas, de alguma forma, voltada para a RH. Eu trabalho há 16 anos implantando gestão de pessoas em grandes empresas. Trabalhamos com a Tinco, Bandes, com a Aracruz Celulose, que agora não é mais, né, parece que ela foi vendida já há bastante tempo para a VCP. E por aí vai. São todas empresas que têm muitos funcionários. E esses projetos, eles pegaram todos os níveis. Eles vão desde o nível de diretoria, presidência, conselho administrativo e vão descendo até os cargos mais operacionais. Dos projetos que implantamos, nós costumamos responder algumas questões. E quais são as questões que nós respondemos? Primeira, o que pagar, para quem pagar e por que pagar? E aí nós estamos falando de plano de cargos e salários, de remuneração. Outras questões são, como eu cresço dentro dessa empresa? Quais são os caminhos que eu tenho que percorrer para poder crescer dentro dessa empresa? E aí nós estamos falando de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de pessoas, de gestão de pessoas baseado em conhecimentos, habilidades e comportamentos. Em todos esses processos, nós temos algumas dinâmicas. E é interessante que nós sempre fazemos uma pergunta, né, chave em algum momento do projeto para as pessoas que participam. E essa pergunta é: o que você espera do seu trabalho nesta empresa? Interessante isso, porque remuneração e dinheiro nunca ficou em primeiro lugar. Sempre ficou próximo do terceiro lugar, nunca chegou ao segundo, para ser honesto. Em primeiro lugar e em segundo lugar, ficam duas coisas que se alternam. A primeira é reconhecimento profissional, às vezes fica em segundo lugar, e a outra é desenvolvimento profissional. Essas duas questões, né, complementam o que você sente, né, no seu dia a dia, essa inquietude das pessoas de reconhecimento profissional. E as empresas precisam fazer o quê? Precisam dar esses caminhos para essas pessoas crescerem. É evidente que aqui nós estamos falando de grandes corporações. E aí alguém pode perguntar: Otto, mas e na minha loja, como é que eu faço? Onde o maior cargo é o meu, que sou dono, né? Não tem muito por onde crescer, amigo, porque você vai ter que lidar com essa pessoa no âmbito da remuneração e no âmbito do desafio e da capacitação. Ou seja, você vai provocar nessa pessoa um sentimento muito legal, que é o de empregabilidade. O que é empregabilidade? A capacidade que o indivíduo tem de possuir outros empregos, né? De competir com outros empregos. Otto, mas eu estou treinando então o cidadão para ir embora? Sim. Porque à medida que você faz isso, você vai desafiando aquele indivíduo no dia a dia e você vai conseguindo mantê-lo. Alguns vão embora, isso é certo, mas outros vão ficar. E os que ficarem vão estar motivados, porque o Maslow já falava isso, né, há muitos anos, quando ele estudou aí o comportamento humano, a pirâmide de Maslow lá. Então, na base da pirâmide estão as nossas necessidades físicas e elas sobrepujam qualquer outra. Se você tiver com sede, amigo, você pode ter dinheiro na sua frente, você vai pegar água, né, se estiver morrendo de sede. Depois vem a necessidade de segurança. As empresas trabalhavam muito nessa parte. Então eu te dou um bom salário, eu te dou um bom plano de saúde, te dou a segurança que você vai trabalhar aqui e não vai ser mandado embora. Então as empresas trabalham muito nisso, na segurança e na parte da base da pirâmide. Já mais para cima, as pessoas querem participar, né, que se aceita num determinado grupo, e elas têm a outra lá, que é a influência e poder, que está no topo da pirâmide. Como somos humanos, esses sentimentos, eles não ocorrem certinho assim. Uma hora eu estou a fim de influenciar, outra hora eu estou a fim de participar de um grupo, outra hora não estou a fim de participar, outra hora eu estou com fome, não estou com fome. Então, esses sentimentos, eles não mudaram ao longo dos anos. É por isso que a pesquisa coloca o componente humano como algo que é necessário, independente da tecnologia. Tecnologia não trouxe bem-estar para ninguém, em termos humanos, tá? Isso é claro. Na verdade,
muita tecnologia acaba trazendo muito incômodo, porque você vê as diferenças são notórias, né? E hoje nós começamos a ter alguns grupos, aquele que consegue lidar com a tecnologia, aquele que não consegue lidar com a tecnologia, e aquele que tem uma certa dificuldade. E achamos que aqueles que lidam com a tecnologia, eles caminham melhor do que os outros. Isso não é verdade. Eles podem ter mais facilidade, eles podem ter mais velocidade de informação, eles podem ter mais velocidade de algumas coisas, mas eles não têm... eles pecam, por exemplo, na relação humana. Está falando de filhos, eu não tenho, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E já flagrei eles no banco de trás do meu carro, os dois, tenho 4, mas 2 deles estavam comigo, trocando ideia no WhatsApp. Pô, cara, eu olhei no retrovisor e falei, cara, você está brincando comigo, o cara está do seu lado aí, meu amigo, conversa com ele. Ah, não, tio, a gente está falando uns negócios aqui que... Quer dizer... É para não ouvir, né? É para não ouvir. O problema é o tio. Então, tem algumas definições que eu quero passar para vocês também dessa geração, mas mais para frente. Agora eu gostaria de centrar no seguinte aspecto. As empresas oferecem, então, planos de crescimento profissional. A gente fala plano de carreira, né, que é um termo muito utilizado, mas na verdade isso não é certo. Carreira é do indivíduo. O indivíduo que é dono da carreira dele, ele que escolhe ser engenheiro, escolhe ser advogado, escolhe ser youtuber, né? Ele que escolhe, a carreira é dele. E a partir da escolha da carreira, ele tem que fazer um planejamento. E esse planejamento passa necessariamente para quais são os conhecimentos, as habilidades e os comportamentos que eu preciso desenvolver para chegar lá. E essa geração não pensa nisso. Ela pensa só no chegar lá, eu já estou lá, eu não quero o caminho, né? E o conhecimento eu acho que eu tenho, porque como o conhecimento está de fácil acesso, né, elas leem 2, 3 linhas e acham que já mataram o texto todo. Então a gente começa a ter problemas até de redação. Eu já encontrei advogados que têm problema de redação. Pô, escolhe outra carreira, porque a tua escada do sucesso está escolada na parede errada, amigo. Para ser um advogado você precisa saber escrever, é o mínimo que se tem, não é verdade? Então a empresa, ela não oferece a carreira, e ela não é dona da carreira, e muito menos é sobrenome de pessoas. Já encontrei vários profissionais que perderam o sobrenome. Ah, quem é? Ah, é o Márcio, né? Desculpa, é o Marcelo da Bosch. Não. O dia que esse cara sair da Bosch, ele perdeu o sobrenome, ele perde a identidade dele, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com essa velocidade e respeitar alguns passos. Porque se nós não tivermos o planejamento e a execução desse planejamento, de nada adianta. De nada adianta fazer programas de treinamento, de capacitação, de nada adianta colocar o melhor plano de remuneração, porque você não vai conseguir dar um foco para esse indivíduo. Então, um dos papéis das lideranças vai ser dar foco para esse indivíduo, porque eles não têm. Eu vejo pelos meus sobrinhos. Eu tenho 4, 2 têm mais ou menos, eles têm mais ou menos a mesma idade. Um tem 18 e estava todo aí querendo tirar a carteira de habilitação, tomou pau nas 2 vezes que foi fazer. Porque ele já sabia tudo. Pô, eu vi lá na internet, eu fiz e tal. Pô, não sabe dirigir, cara. E fez lá 20 aulas, né? Mas é a confiança, eles têm essa coisa, eu acho legal isso, dessa confiança, mas eles não têm atenção a detalhes. Por quê? Porque o nível de concentração é pequeno. E é da geração. O outro não vai tirar carta ainda, mas daqui para frente deve tirar. Então eu tenho esses 2 e tenho os outros pequenos, que tem os 2, um tem 10 e o outro tem 11 anos. Então são duas gerações diferentes com grande velocidade. Os pequenos, colocou um celular na mão, é o que eles sabem tocar. E aí eu vejo algumas coisas interessantes. Por exemplo, eles não têm criatividade para brincar, os pequenos. E eles me chamam, tio, vamos brincar? Eles me chamam como se eu fosse uma criança da idade deles. Pô, eu tenho 50 anos, cara. Não, tio, vamos correr, vamos fazer. Não dá, filho. Vamos brincar de outra coisa. Não dá. Não dá para acompanhar. Mas o que acontece? Eu acabo colocando a criatividade das brincadeiras para eles, coisas que eles não têm. Por quê? Porque já está pronto. A informação já está pronta. Ele aperta um touch, já sai a brincadeira para ele. Isso na empresa, isso vai para a empresa. E aí, como é que nós fazemos? Algumas empresas mantêm eles ocupados em projetos de inovação. Inovação não é sempre você fazer o novo. Muitas vezes é você pegar o já existente e apresentar de uma forma diferente. É por isso que na Apple nós temos mais do mesmo.
Nós estamos na geração 7 e estamos com mais do mesmo. Você pegar o 7, o 6, o 4, você vai ver que o iPhone, as operações são as mesmas. Eu só tenho mais processamento, eu tenho mais isso, mais aquilo. Só que esse mais do mesmo, nessa velocidade, faz com que essas pessoas não façam planejamento. E nós precisamos fazer o planejamento. Quando eu conversei com o D, eu comecei com o planejamento 2020 porque eu escutei a minha esposa, que trabalha na Danone, conversando com o pessoal, e o presidente estava numa conferência lá online que eles estavam fazendo, o presidente da Danone estava falando, olha, nós precisamos para o nosso 2020 ter determinado... E eu falei, pô, 2020 é um número mágico, né? E aí eu me questionei como eu quero estar em 2020. Como vai estar a sua empresa em 2020? Já tivemos aqui, a tributação vai ser apertada, então é melhor pensar nisso. Já tivemos aqui, as pessoas que vão trabalhar nela vão ter muita velocidade de aprendizado, né? Elas vão, de aprendizado não, elas não querem aprender, elas querem resultado, sem muito trabalho. Então quais são os procedimentos, os processos que vocês vão desenvolver para ter sucesso? Isso passa necessariamente por um plano de desenvolvimento profissional, por um plano de capacitação dessas pessoas. Eu tenho eu fui uma vez a uma palestra, né? E o camarada queria colocar, ele colocou um monte de bola em cima da mesa, umas bolas grandes, umas pequenas, e um jarro de areia. E ele falou, como é que a gente coloca tudo isso dentro desse vidro? E a primeira vez que você olha aqui, você fala, obviamente isso não vai entrar nesse vidro, porque as bolas são maiores, ainda tem mais aquele monte de areia para colocar. Cara, isso não vai entrar. O que ele fez? Ele colocou as bolas grandes primeiro, depois ele colocou as menores e por fim ele colocou aquele jarro de areia. E coube tudo. E aí ele explicou. Em qualquer planejamento que você for fazer para a sua vida, o primeiro ponto, coloque as coisas grandes, aquelas que importam. E vocês vão ver que no final importa o quê? Importa a família, não é? Importa os amigos e os teus objetivos profissionais. Depois você vai colocando as outras coisas. E com essa velocidade do dia a dia, a gente deixa essas bolas grandes de lado, porque elas estão sempre à nossa vista. Então, como nós sempre estamos vendo, nós falamos, deixa lá que depois eu mexo, deixa lá. E vamos pegando as pequenas. E aí que as coisas vão degringolando, não é? Porque você esquece que no teu jarro, naquele vidro, naquele teu planejamento, você precisa colocar primeiro as bolas grandes. Então, acho que é meio por aí. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que na minha experiência com essas pessoas de desenvolvimento profissional, passou ali o Copacabana Palace, né? Eu vou então usar o Copacabana como um exemplo. Copacabana Palace, um hotel 5 estrelas, na época ele tinha sido vendido para uma companhia das Índias, né? Ele e o Hotel Tropical, e nós fomos lá fazer toda a estruturação de cargos e salários e a parte de gestão de desempenho do hotel. E a remuneração daquele pessoal, olha que coisa interessante, as pessoas, os gestores, tratavam as pessoas como se elas fossem meio que irresponsáveis. Então tinha gente para ver o ponto, tinha gente para verificar se a coisa estava lá, se não estava lá. E nós fomos com uma proposta de tratar aquelas pessoas como adultos. Isso é importante, isso é antigo, mas é importante. De tratar o teu profissional como um adulto. Mesmo esses jovens que têm problema de deficiência, né, de déficit de atenção, se você começar a colocar a responsabilidade nele como adulto, você chama ele para a realidade. Ele vai começar a se questionar se ele vai pegar o WhatsApp ou se ele vai terminar o teu trabalho. Não estou falando para dar bronca, eu estou falando para colocar a pessoa como na posição de adulto que ele é. Então aqueles funcionários eram adultos, eles tinham lá suas contas, eles pagavam suas contas e eram tratados como pessoas infantis que não gostavam de trabalhar e precisavam alguém ir lá e ficar cutucando para o camarada trabalhar. Isso é incrível porque a gente ainda vê isso nas empresas, né? Esse comportamento, quem vem de empresa grande, de multinacional, já não vê mais, né? Mas algumas empresas ainda têm, lá tinha isso. Bom, enfim, fizemos uma proposta da seguinte maneira, de que dos 10% que entrasse de comissão, de taxa de serviço, ele fosse distribuído da seguinte forma. Porque, não sei se vocês sabem, mas aqueles 10% de taxa, né, ele entra na remuneração das pessoas. Ele é contado na remuneração. Um garçom, por exemplo, ele tem um salário baixinho, porque os 10% da taxa é o que vai fazer o restante da remuneração dele. E fizemos uma proposta interessante lá. Pegamos aqueles 10% e dividimos ao inverso.
Antes, aquilo ficava uma parte maior para os gerentes, depois para os coordenadores e depois que viria para o pessoal da operação. Então, nós pegamos aqueles 10% e colocamos primeiro para o pessoal da operação e aí, remunerando quem? Aquele que está direto com o cliente. E quem que está direto com o cliente? A camareira. Se você entrar num quarto de hotel e encontrar a cama desarrumada, amigo, você vai ficar meio chateado. Não é verdade? É igual roupa mal passada, né? Mal passada não, é igual roupa suja. Você manda a roupa para a lavanderia, ela vem meio mal passada, você até tudo bem, mas se estiver suja, não tem perdão. E quarto de hotel é a mesma coisa. Se chegar lá e ele está sujo, não há perdão. Então aquele profissional é o que está ligado diretamente ao interesse do meu negócio. E é ele que tem que ter um valor. Então ele tem que ter uma capacitação maior, você tem que dar uma atenção maior para ele. E em 2020, isso vai ser uma coisa maluca, vocês vão ter que correr muito com isso. Porque o nosso país esqueceu de formar profissionais. A gente formou muito engenheiro, a gente formou técnicos, né, eu estou falando, a gente formou advogados, mal e porcamente, mas formamos um monte de gente aí com nível universitário e formamos poucos técnicos. Hoje você não encontra um bom eletricista com menos de 40 anos de idade. Então, em 2020, o papel dos empresários também é de fazer essa capacitação. E lá no hotel, fizemos essa distribuição, deu muito certo, né? Depois da camareira, se não me engano, veio o concierge, que é aquele rapazinho que pega a mala e faz aquela coisa da recepção, e por aí foi, e a diretoria aceitou aquela distribuição, e no primeiro pagamento, depois eu tive notícia, no terceiro mês que aquilo realmente pegou, né? E foi incorporando o salário e tal, que incorporou no salário não, que incorporou na remuneração. Aí foi uma festa tremenda e ele teve um aumento de produtividade e de felicidade das pessoas. E aí eu pergunto, foi por conta da remuneração? Porque, gente, de boa, aumentou nada. Por que foi? Reconhecimento. Reconhecimento de que, olha, o nosso hotel é o Copacabana Palace, não é, né, um grande tal, mas ele tem um grande glamour, mas nós reconhecemos que você é a nossa fachada, que você, cara, vocês são as pessoas. E quando você faz isso e reconhece, honestamente, as pessoas se comprometem. E à medida que elas vão se comprometendo, você começa a ter resultado. Então, o nosso 2020 ainda vai passar por essas coisas que são antigas. Por quê? Porque somos seres humanos. E como seres humanos, nós desenvolvemos muito pouco. E precisamos, muito pouco em termos de, né, olhando a tecnologia, etc. Mas, como humanos, nós vamos conseguir melhores resultados se, primeiro, planejarmos. Segundo, não perdermos o foco desse planejamento. Caminharmos nele, corrigirmos as rotas. E, principalmente, entendermos que o componente humano, ele já deixou de ser máquina faz tempo, né, na época do bato carimbo e tal, e que o componente humano é aquele que tem que ser motivado e tem que ser capacitado para essas funções. Eu acho que esse é o recado fundamental aí para o 2020, né? A capacitação, o respeito ao outro e trazer eles para junto. E como fazer isso? Cada um vai ter a sua metodologia, vai desenvolver o seu método, mas, honestamente, o respeito e o comprometimento vão fazer com que essas pessoas trabalhem melhor e de uma forma mais comprometida. Pelo menos é isso que eu tenho visto ao longo desses 16 anos das empresas que a gente implantou os projetos. É isso.